Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje é sobre sistemas de armazenagem. O objetivo dessa aula é demonstrar a importância e o papel do subsistema armazenagem dentro do contexto mais amplo da administração de materiais, que é uma atividade que tem ganho muita importância e um destaque relevante para as organizações nos dias de hoje. E nós vamos começar essa aula de hoje exatamente com uma entrevista com um profissional dessa área, com o gerente de uma empresa especializada em armazenagem. José, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho da importância do papel da armazenagem para as organizações nos dias de hoje. Nas empresas, em geral, a armazenagem é uma componente indispensável para um melhor controle, e distribuição de seus produtos. Quando se fala em armazenagem, se fala em agregar uma série de outras atribuições que garantem essa qualidade na estocagem do produto pronto ou não e distribuição para os diversos pontos que devem receber os seus materiais. Então, a armazenagem dentro da cadeia de abastecimento é, sem dúvida, um elo indispensável e necessário até na obtenção de melhores resultados para uma empresa. Como que é feito o processo de inspeção, de recebimento, de controle dos materiais dentro dos armazéns? A rigor, toda e qualquer atividade dentro da cadeia de armazenagem e distribuição, rigorosamente necessita de um sistema gerenciador, ou seja, um sistema informatizado para percorrer todo esse fluxo de atendimento. Além disso, existem algumas regras, como por exemplo, o material que está armazenado, ele precisa ter uma sequência lógica de atendimento. O primeiro que entra, obviamente, deve ser o primeiro que sai. Não necessariamente. Os produtos são divididos por característica. Então, um equipamento, ele é normalmente atendido em função de um número de série, de um número de registro patrimonial. Então, quem define é o cliente. O cliente é que gerencia, a rigor, esse atendimento. E ele passa esse comando para o operador logístico ou para a empresa que armazena os seus produtos. Então, nós temos vários segmentos de materiais que vão ditar essa necessidade ou não de se receber o material, atendê-lo prioritariamente ou não. E dentro dessa sistemática de atendimento, existe um sistema que se chama WMS, que é um sistema que gerencia o armazém. Gerencia do ponto de vista de atividades de recebimento, de armazenagem, de definição de lotes que vão ser atendidos ou não, de endereço lógico, de guarda física propriamente disso. A rigor, os materiais são guardados segundo o endereço eletrônico. Esse sistema WMS, ele monitora isso e sugere onde deve ser guardado determinados materiais. Como que vocês gerenciam os estoques dos clientes de vocês dentro do sistema de armazém? Que tipo de relatórios que vocês geram? Enfim, quais os mecanismos de controle para isso? Basicamente, existem dois sistemas de controle. O cliente tem a sua gestão de controle, ele que planeja quantidades, necessidades de produtos, ou seja, quantitativamente, quais são os produtos que vão ser produzidos, armazenados e distribuídos. Então, esse planejamento sempre nasce na origem, ou seja, no cliente. O armazenador ou operador logístico, ele apenas armazena, faz os seus controles de quantitativos, até porque a responsabilidade, como na qualidade de fiel depositário, em manter o produto bem armazenado e na quantidade que o cliente delegou a ele, a guarda física, é responsabilidade do operador logístico. Então, o seu sistema WMS também já tem um módulo que automaticamente controla quantitativamente e até em termos de valores esses materiais. Mas o controle principal está na mão do cliente, que oferece essas quantidades para serem guardadas e distribuídas. A armazenagem é uma atividade hoje fundamental para as organizações. Na verdade, os armazéns, durante muito tempo, para muitas das organizações, os armazéns eram espaços escuros, até sujos, mal cuidados, em que não existia uma grande preocupação com essa estrutura, que era meio que um apêndice para as organizações. Na verdade,
o que acontece é que se ganhou um destaque muito maior. Esta área passou a ser percebida pelas organizações com uma relevância muito maior, como vocês puderam perceber através da entrevista. Esta área ela é responsável por atividades importantes como o recebimento dos materiais, a inspeção desses materiais, o controle dos materiais e, sobretudo, um melhor gerenciamento dos materiais que entram dentro da organização. Por isso é importante a gente ter muito claro o que é um armazém. Como funciona um armazém? Essencialmente, esse subsistema armazenagem, como vocês podem perceber na figura, eu tenho atividades aí dentro. Atividade de recepção, inspeção e controle dos materiais que entram, a movimentação e a própria armazenagem em si e o gerenciamento depois da movimentação e do transporte dos materiais. Ou seja, o subsistema de armazenagem, ele faz parte desse sistema mais amplo que é a administração de materiais e ele tem atividades que são essenciais para o bom funcionamento desse subsistema. Se eu não tiver essas atividades sendo desenvolvidas de forma harmônica, e é exatamente por isso que na figura existe uma interface, elas se interrelacionam entre si, essas atividades, para demonstrar exatamente que eu preciso fazer com que essas atividades funcionem em harmonia, em sintonia, para que o subsistema armazenagem atinja os seus objetivos. Vamos falar um pouquinho de quais são as razões para a manutenção de espaços de armazenagem. Por que se mantém armazéns? Como eu dizia antes, o fato de que antigamente os armazéns eram relegados a um segundo plano e hoje ganharam destaques significativos, temos belíssimas estruturas de armazenagem, armazéns com uma altura enorme, com uma área imensa e com grandes recursos investidos em tecnologia e em equipamentos. Qual a razão de tudo isso? Uma das razões essenciais para que eu manter espaços de armazenagem é que eu posso, com isso, conseguir reduzir custos de transporte e custos de produção. Eu consigo, pelo fato de manter as estruturas de armazém ou próximos da fábrica ou próximo dos clientes, gerenciar melhor o sistema de transportes e, consequentemente, reduzir esses custos de transporte. Idem com a produção na medida em que eu coloco os materiais mais próximo possível da produção e, consequentemente, abastecendo na medida das demandas da produção. Uma outra razão para se manter armazéns, guardando os estoques, é coordenar aquele diferença de tempo que eu tenho entre o suprimento e a demanda. Ou seja, o tempo de ciclo de suprimentos ocorre, aquele ciclo operacional de suprimentos acontece num determinado tempo, que não é necessariamente igual, aliás, na maioria das vezes não é, quase nunca, raramente vai ser próximo ou semelhante ao tempo de ciclo da demanda. Ou seja, a demanda acontece num momento diferente em que acontece o ciclo de suprimentos. Então, coordenar o tempo de ciclo entre suprimento e demanda. Uma outra finalidade é atender às necessidades da produção. Ou seja, eu tenho que me preocupar em colocar os materiais no momento que a produção necessita, o material certo, na condição correta, com a qualidade adequada. Então, eu mantendo no estoque, eu posso atender às necessidades da produção da melhor maneira possível. Uma outra finalidade qual é? Atender às demandas da área de marketing. Quais são as demandas da área de marketing? O que o marketing precisa do armazém? O marketing precisa que os armazéns estejam situados próximo aos locais onde estão os clientes. Ou seja, o armazém tem que estar próximo do cliente para que eu possa atender na hora em que o cliente precisa o produto que ele deseja, na condição que ele deseja. Uma outra razão para eu manter estoques é por questões tributárias, por motivos tributários. Como assim motivos tributários? Vocês dirão, por que motivos tributários? A razão é muito simples. Muitas vezes, sobretudo para empresas que trabalham com materiais importados, eu posso trazer o material, colocá-lo numa área alfandegada, num armazém alfandegado, e hoje existem muitos, são as chamadas estações aduaneiras do interior, as EADs, e eu somente vou retirando destas áreas alfandegadas na medida em que eu tenho a demanda. Ou seja, eu deixo o material armazenado nesses recintos alfandegados
até o momento em que eu preciso deles. Na hora em que eu preciso, eu retiro, e retiro tão somente aquela quantidade que eu preciso. Por que isso? Por um motivo muito simples. Só se paga um imposto de importação na medida em que eu internalizo, quando eu vou fazer a nacionalização do material. Nesse momento se paga um imposto. Consequentemente, a questão tributária também é uma questão importante para eu manter produtos armazenados. E quais são as funções dos sistemas de armazenagem? Os sistemas de armazenagem apresentam diferentes funções, eles têm diferentes razões para existirem e eles cumprem com papéis, eles executam funções no dia a dia da administração de materiais. Para a gente compreender um pouquinho isso, vamos ver um vídeo que nós temos uma entrevista com um gerente de uma empresa onde a gente pode ver a questão do gerenciamento, a gestão de armazenagem. A Embrasil é uma das maiores empresas atacadistas do Brasil. Em um galpão de 13.500 metros quadrados, são armazenados quase 10 mil produtos, distribuídos para 39 mil varejistas de todo o país. O armazém da Embrasil foi planejado sob medida para atender às necessidades da empresa, o que garante agilidade e assertividade na hora de separar as mercadorias que vão para os clientes. Nós temos 2 turnos específicos, né? Durante o dia nós fazemos expedição das cargas e durante a noite nós fazemos recebimento. O recebimento é feita uma checagem de ordem de compra com a nota fiscal. Essa checagem garante que nós vamos receber aquilo que o comprador cadastrou no sistema. Depois existe uma conferência cega das mercadorias, onde o nosso conferente não sabe exatamente o que está chegando no caminhão. Ele faz a conferência, depois da conferência física ter finalizado, o nosso sistema gera a armazenagem. Né? Se o produto estiver direcionado e couber no endereço de picking, vai direto para a área de expedição, senão ele vai ser armazenado através das nossas empilhadeiras no pulmão. Quando chega no armazém, cada mercadoria é encaminhada para um endereço pré-determinado pelo sistema. Nós temos 30 ruas ao longo do armazém. Cada rua nós temos aproximadamente 88 prédios. Esses prédios nós temos níveis, nós temos o nível 0, que é o endereço de picking, onde os nossos separadores visitam, os nossos abastecedores, e os níveis de 1 a 4, que são os níveis aéreos, são o nível de pulmão, onde as nossas empilhadeiras fazem as movimentações. Cada área do armazém é destinada a um tipo de produto, de acordo com o tamanho e o volume. Os materiais pesados e os de maior rotatividade ficam mais perto da expedição. Na mesa de operações, que funciona como a central de informações do armazém, os separadores recebem os pedidos dos clientes. O sistema prepara um roteiro de coleta que minimiza o percurso dentro do armazém e facilita a identificação de cada produto. O índice de assertividade na separação é de quase 100%. Nós temos um sistema de remuneração por produtividade que o erro é muito penalizado. Nós penalizamos em 100 acertos cada erro, quer dizer, o nosso funcionário também ele tem o compromisso de assertividade. É também o sistema informatizado que indica a necessidade de mover mercadorias dentro do armazém de acordo com a sazonalidade de cada produto e controla os níveis de estoque.